Essa semana nós estamos tendo uma conversa sobre... Essas 3 semanas antes do acampamento, começou semana passada, nós estamos tendo uma conversa sobre arrependimento. Se você não estava aqui semana passada, eu vou contextualizar você. O tema do nosso acampamento vai ser óleo de alegria. E Deus ministrou muito forte no meu coração que para que o óleo de alegria venha sobre nós, é preciso primeiro uma movimentação de arrependimento. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei do céu. Mas antes disso tem um processo de arrependimento, de busca, de renúncia. E nós precisamos entender isso. E isso vale para a nossa vida cristã, para toda a nossa vida. Legacy, escuta aqui uma coisa: se você não entender que durante toda a sua vida você vai precisar lidar com arrependimento, você não vai ter nenhum sucesso na sua vida cristã. Uma vida sem arrependimento, ela significa uma vida medíocre. Uma vida mediana, e não é isso que Deus escolheu você e eu, não é esse o estilo de vida que nós devemos ter. Por isso, eu quero com você compartilhar algumas impressões que Deus me deu, e eu quero que você guarde isso no seu coração. A história diz que Davi estava vivendo um momento muito importante. O governo dele estava bom. Ele ainda estava, o governo de Davi foi traçado pelas lutas, pelas guerras, pelas conquistas. Por que Davi não construiu o templo? Porque as mãos de Davi estavam sujas de sangue. Davi, ele edificou, ele conquistou lugares. Davi ampliou o governo. Davi foi um rei que ampliou. E aí ele ampliou, ele conquistou cidades, o reino ficou grande, ficou gigante, ele trouxe, e houve um momento de paz. Aquele momento que Davi já tinha conquistado muito, então houve paz em Israel. Então quando houve paz, veio o sonho de construir uma casa. Só que as mãos estavam sujas. Por isso que ele disse: quem subirá ao monte do Senhor? Apenas quem tem mãos limpas e coração puro. Porque a mão dele era suja de sangue. Numa noite só, Davi matou centenas de soldados inimigos, a ponto que no outro dia ele não conseguia soltar a espada. Foi preciso alguém ir lá desfazer o dedo dele. O dedo apegou, a mão apegou na espada, ele e os soldados dele. Agora como é que esse cara vai construir? Mas aí Deus fala: colega, não vou deixar para você. Apesar do seu coração ser segundo o meu, apesar da gente ser amigo chegado, eu vou dar esse ofício para o seu filho. Porque o meu trabalho é o seguinte: primeiro você amplia o reino, depois você estabelece governo. Então, ampliou o reino, conquistou muita coisa, agora vai edificar o templo. Eu vou te ensinar tudo que você vai ter que fazer, e você vai explicar aí para o meu amigo Samolão. Cabeça de cebolão, né? Porque só, né? Tanta sabedoria, nós já falamos sobre isso. Tanta sabedoria, e no final da vida, o que ele faz, né? Então, por que eu estou dizendo tudo isso para você? Davi estava num momento legal, esse momento da conquista. E agora o exército estava guerreando, conquistando as coisas, e Davi, ele era um cara bom, um cara trabalhador, digno do seu descanso. E ele se achou no direito de tirar um tempinho para descansar. E ele chega para descansar, e ele vai descansar, e ele chega na varanda da casa dele. E quando ele olha da varanda, tinha uma janela aberta. E tinha uma mulher tomando banho. E era uma mulher linda. E ela estava nua. E Davi olhou. Davi cobiçou, Davi desejou. Davi conquistou. Davi trouxe um cara que tinha feito proezas. Aquele mesmo cara que chegou para Golias e falou assim: você vem aí com seus exércitos, armas e etc e tal, eu vou com você com meu estilingue, 5 pedrinhas e o grandão de Israel. Vou rebentar com você, seu narigudo. E destruiu o cara com uma pedrinha só. Não precisou acertar 2, uma mira assertiva. Esse cara agora estava adulterando com a mulher do melhor guerreiro dele. Aí que ele adulterou, tem um problema na mão agora. Primeiro é o adultério. Segundo é que a mulher engravidou. Ó, pra você ver, irmão. Mulher engravidou. Agora o problema ficou mais sério ainda. Aí vamos resolver o problema, já que ela engravidou. Manda Urias vir para cá. Dá folga para ele aí. E pede ele para ir deitar com a mulher dele.
Urias, meu filho, vai lá, corre lá deitar com sua mulher, aproveita o dia para você descansar. Aí Urias, com todo respeito, meu grande rei, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, o senhor não está sendo crente, mas eu vou ser crente, vou te ajudar a ser crente. Os nossos colegas estão lá dando a vida para ganhar a guerra. O senhor acha justo eu ir me deitar com minha mulher? Não vou não, rei. Eu vou para casa, mas eu não vou deitar com ela não, que não é justo isso não. E Davi desesperado, o que eu faço agora? O cara é honesto. O cara é honesto. Então vamos partir para outro plano. Vou embriagar ele, encher ele de cachaça. Fazer aquilo que você fazia quando você era do mundo. Mesmo assim, Urias não foi para lá, não se deitou com a mulher dele. Aí Davi então tem uma estratégia. Vou pôr ele na frente, guia na linha de guerra, para ele morrer. E assim aconteceu. Foi lá. Você já conhece essa história toda, só estou te contando para você ficar mais familiarizado ainda com o que está acontecendo agora. Porque agora Davi vai escrever um Salmo 51. Você pode abrir sua Bíblia, por favor? Quero conversar com você hoje sobre estágios do arrependimento. Enquanto você está abrindo sua Bíblia no Salmo 51, fala comigo assim: estágios do arrependimento. Deixa eu te falar uma coisa, eu fiz bem a minha lição. Eu hoje estava preparando essa palavra, eu conversando com a Carol, a gente preparou essa palavra junto. Essa palavra é meia minha, meia dela. Deus foi nos revelando coisas juntos. Eu até falei com ela, vamos pregar junto? Só que depois nós pensamos assim, é melhor, o assunto é impactante, é melhor ser uma pessoa só pra gente não desfocar, porque você sabe que eu sou brincalhão, né? Eu sozinho já me perco, imagina. Aí eu falei assim, Carol, nem precisa apontar, já tô com as coisas aqui, mas depois o Espírito Santo falou no meu coração, você precisa apontar isso, porque você vai precisar voltar nisso aqui algumas vezes. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu sou tão ruim assim? Ele falou, sim, é. Então se você quer uma dica, aponta isso. Aponta isso aí, porque você vai precisar de voltar nisso aqui. Vamos ler o Salmo 51 então? Eu mandei vocês abrir, eu não abri não. Eu sou crente demais da conta, rapaz de Deus. Salmo 51, vamos ler ele todinho bem rapidinho, ok? Estou lendo na versão NVI. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que não é que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que me esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os seus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação e da minha língua, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Deus, dá a palavra aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios e nem te agradas de holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Pegou pesado Davizinho. Nessa hora aqui, o Davizinho deixou o coração de Deus apertadinho. Porque Davi, nesse salmo, ele descobriu algumas coisas importantes na escala do arrependimento. A primeira coisa no versículo 2, olha aqui para mim o que ele está falando no verso 2: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Deixa eu te falar uma coisa, Davi já começou logo, aí você vai ter que apontar rápido, que eu vou ter que ser ligeiro. Ele entendeu rápido. A primeira coisa, ele separou culpa de pecado.
Ele entendeu logo. Olha, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Da culpa ele quer ser lavado, mas do pecado ele quer ser purificado. Você sabe por quê? Porque você pisar no pé de alguém, o que você pede? Desculpa. Você pede desculpa porque você pisou no pé de alguém. Agora, se você trai a sua mulher, o que você tem que pedir? Se você mata alguém, o que você fala com a família? Porque você ter culpa de alguma coisa, você ter culpa é uma coisa leve. Agora, o pecado é a separação de mim com Deus. Quando eu peco, eu crio um abismo entre mim e Deus. O voltar a ter contato com Deus é só através do perdão. O que resolve o pecado é o perdão. Então a única coisa que vai purificar Davi, ele entendeu isso. Por isso ele disse: lava-me da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque o que purifica você do pecado é o sangue de Jesus. Davi não sabia disso, mas ele já estava entendendo o processo. Ele já estava lá na frente com a visão. Da minha culpa eu quero só ser lavado. Só tira de mim o sentimento de culpa. Mas do pecado eu preciso ser purificado. Desse eu preciso de algo profundo e íntimo. A primeira coisa que ele sabe entender é isso. A segunda coisa, no verso 3, olha o que está dizendo assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Entender Deus no seu devido lugar. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Deixa eu te falar. O seu pecado, na verdade acho que eu troquei aqui os pontos. Deixa eu ver aqui, quase cima. Isso mesmo. Deus está acima de qualquer coisa. Entenda que Deus não está igualado a qualquer outra coisa. Deus não, se você tropeça no pé de alguém, eu volto para esse exemplo. Você olha para a pessoa, você pede que vai ficar tudo bem. Agora, quando você comete um pecado contra alguém, você não está cometendo só um pecado contra aquela pessoa, você está cometendo um pecado contra Deus. Então Davi está olhando para Deus, ele está dizendo: pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado me persegue. Ele está dizendo assim: eu conheço, eu sei bem quem eu sou. E eu sei para quem que eu devo falar. Deus está acima das coisas. Junto com esse versículo aqui, no 4 e no 5 que eu quero ler com você, você tem que se autoconhecer também. Entender onde Deus está e entender quem você está no processo. Porque olha o que ele continua dizendo: contra ti e só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a sentença e tens razão em condenar-me. Eu sei que sou pecador desde que nasci e de que concebeu a minha mãe. É muito importante você saber a inclinação da sua carne. Você ter um autoconhecimento no arrependimento é muito importante. Sabe o que mais? O maior bloqueio do arrependimento é o autoconhecimento. Porque muitos de nós passamos a nossa vida achando que nós não somos o que verdadeiramente somos. Você é mentiroso, ponto final. Eu vinha no avião, estava agora em Itália. Deus poderosamente nos usou, foi algo maravilhoso. Foi um acampamento lá também que nós tivemos na nossa igreja lá em Bérgamo. Inclusive um dia que você quiser ir lá, vá. Uma família linda, uma igreja linda, algo maravilhoso. Deus fez coisas maravilhosas na minha vida e na vida das pessoas que estavam ali. E Deus me deu a graça de num voo, eu tinha sacado um filme para assistir no voo de lá para cá, que eu preguei muito, trabalhei muito, fiz muita coisa, estava muito cansado. Falei assim: vou descansar nesse voo. Eu vou deitar minha cabeça, dormir, vou ver um filminho para relaxar minha cabeça, um filme de comédia, de criança, sabe, para eu ver 2 frases e dormir. Aí quando eu sinto no avião, eu já estava sentado aquelas 3 poltronas, né? Então tinha 2 sentados e o meu lugar era na janela. Graças a Deus que eu tinha feito xixi antes. Aí eu falei era para você rir, gente. Obrigado, valeu. Aí, gente, presta atenção aqui. Aí eu vou descansar agora. Aí eu falo assim, chega e fala assim: olha, dá licença que eu vou sentar ali. Eu não sei falar inglês, eu falo mal português, entendeu, gente? Eu só sei falar sorry, excuse me. E agora eu sei falar italiano também. Tutte bene. Italiano só faz isso, a gente entende tudo, entendeu? O cara que estava aqui na ponta: nossa, até que enfim eu ouvi uma voz familiar. Aí eu falei assim: é verdade, eu também não aguento mais ficar ouvindo tradução também, eu também estou desesperado. Aí ele falou assim: uma coisa boa. Aí ele começa a conversar comigo e o cara aqui no meio é um jovenzinho italiano.
E o do jovenzinho aqui no meio. E aí começa a falar comigo aqui, a gente falando isso, o avião nem tinha saído ainda da pista, né? E eu falando, Senhor amado, cara, esse cara que quer dormir. Ele blá 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 blá, e eu também entro na conversa também, blá blá blá, mas de repente o cara do meio fala assim, vocês são amigos? Vocês querem trocar de lugar comigo, pra vocês ficarem mais perto? Eu falei assim, não, Senhor, em nome de Jesus, não, Senhor, em nome de Jesus, não, Senhor, em nome de Jesus. Só que o da ponta falou, sai por mim, tudo bem. Eles trocou de lugar, irmão. Ai, Deus. Irmão, da Itália até aqui, eu só não fui despedido ainda, queria me trazer em casa, o menino, nem te contei isso, ele queria que eu me desse na boleia pra eu vir pra casa. Eu falei assim, não, eu vou pegar um Uber, pelo amor de Deus, vai pra sua casa. 22 anos, um cara maravilhoso, um cara lindo, só falta ser crente. Só falta ser crente, mas ele vai ser em nome de Jesus, amém? Papai do céu, o Senhor vai converter o José, em nome de Jesus, o Espírito do Senhor vai alcançá-lo. Eu creio nisso em nome de Jesus. Por que eu estou contando essa história toda? Nós falamos de todos os assuntos que você imaginar. Nós falamos desde pornografia, traição, estudo, escola, religião. Falamos tudo. E na minha conversa com ele eu estava falando assim, sabe qual que é o grande problema dessa humanidade hoje, José? É que nós não nos conhecemos. A gente pensa que não é. Você quer um exemplo simples? Seu pai bebe? Ele falou assim, bebe. Como é que ele bebe? Bebe uma tacinha de vinho todos os dias. Ele é alcoólico. Não, meu pai não é alcoólico não. Alcoólico é o meu tio, aquele ali enxaca o caneco, bebe, não aguentar mais, fica caindo pela rua. Então, seu pai é alcoólico. Se você falar com seu pai para não beber a partir de hoje, ele consegue não beber a partir de hoje? Eu acho que não. Ele é alcoólico. Você já falou alguma mentira? Você sabe como é que é, né? De vez em quando tem. Então você é mentiroso. Se eu virar pra você a partir de hoje e falar assim, você não pode mentir mais, nunca mais na sua vida, você vai conseguir fazer isso? Nesse mundo, claro que não dá pra fazer isso. Então você é mentiroso. Você está entendendo, meu irmão? É isso que Jesus está conversando aqui. E é essa jogada que Davi entendeu quando ele vira e fala assim, olha, só contra ti pequei. Olha, o versículo 5, sei que sou pecador desde que nasci, desde que concebeu a minha mãe. Davi está dizendo assim, toda a impureza que eu tenho, eu reconheço que eu tenho. Eu não quero mascarar nada para o Senhor não. Eu estava lá olhando a Betseba assim, eu fiquei gamado nela assim. Eu não consigo dominar o meu pecado, desde que eu nasci que eu sou assim. Por isso que eu preciso do seu favor, da sua misericórdia. Eu estava contando, eu sou mentiroso. Eu estava conversando com a Carol aqui. Eu sou profissional da mentira, irmão. Sou profissional. Era, né, em nome de Jesus. Mas Deus é tão bom que Deus me libertou e me coroou com a minha mulher. Você entendeu? Deus me libertou da mentira e Deus me coroou com a minha mulher. Porque pensa uma mulher que não me deixa mentir. Você tem que olhar para você e falar, vou olhar para Deus e falar assim, Senhor, tá aqui, eu reconheço que eu sou assim mesmo. O problema é que a gente, nossa, não, que isso, não sou não. Não, eu domino, que isso eu sou. Eu vejo um videozinho ou outro, tem hora que eu não consigo me segurar, dou uma deslizada, dou uma caídazinha assim, mas eu tenho um controle. Você tem o controle mesmo? Olha aqui para mim, você tem o controle mesmo? Porque era isso que Davi estava falando, que é isso que constrangeu o coração de Deus. Num processo de arrependimento, você precisa se autoanalisar, se autoconhecer. Você precisa saber com o que você está lidando dentro de você, não é fora não, irmão. Tem muita gente preocupada, querendo discutir o que está acontecendo lá fora. Vê as Olimpíadas aí, todo mundo caçando briga por causa das Olimpíadas. Oi, um tanto de drag queen, fazendo o quadro de Jesus. Você estava esperando o quê, irmão? Você estava esperando o quê? As Olimpíadas começou aonde? Lá na Grécia. Um tanto de gente num torneio para agradar deuses. Eros, Íris. Quem mais? Quem mais? Zebra, Zeus. Nesses Jogos Olímpicos lá da Grécia, as mulheres ficavam nuas, se prostituíam, se vendiam, se matavam. Aí 1000 e tal anos depois, as Olimpíadas continuam. Aí você fica escandalizado de ver eles fazendo as mesmas coisas que eles faziam lá, fazendo hoje. Você esperava o quê, irmão? Você esperava que fosse lá ter um louvor?
Glória a Deus que os crentes estão lá fazendo o papel deles, mas o diabo estava festejando. Enquanto você estava lá no Zap Zap divulgando para todo mundo, o diabo estava lá comendo sua família, absorvendo seu tempo, distraindo você. Enquanto você ficava lá dizendo, olha o apocalipse acontecendo, olha o cavalo prata em cima do rio Sena, e o diabo está lá olhando para você e falando, você acha mesmo, irmão, que o diabo não brinca com a gente com essas coisas apocalípticas, não? Para a igreja ficar distraída, para a igreja ficar lá discutindo, ficar lá mandando meme, fazendo coisa, e aí você, em vez de se olhar para onde que o diabo está entrando e comendo na volta de você, Davi entendeu essa pegada. Davi se autoconhece. Na jornada do arrependimento nós precisamos nos conhecer. Deus falou algo com a gente hoje. Para cada varanda da nossa vida tem uma janela aberta. Preste atenção nisso. A cada vez que você estiver no momento de descanso, tem uma varanda recheada de Betseba para você. A decisão é sua. Se você vai olhar para ela ou não. Se você vai cair nela ou não. Entenda isso. No seu grau de arrependimento. Só Jesus pode te purificar. Versículo 7, olha o que está sendo revelado, gente. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Meu irmão, lá em cima ele estava falando de Jesus quando ele fala de purificar de pecado. Agora ele está falando assim, olha, purifica-me com isopo. Isopo era uma erva que eles usavam parecida com hortelã. Era uma erva porosa e que absorvia muito líquido. Então nos rituais de purificação judaicos, o isopo estava sempre presente. Eles faziam um molho daquela planta e aquilo era usado para aspergir o sangue nas pessoas, porque aquilo absorvia muito líquido. Então o sacerdote ficava aspergindo o sangue, aspergindo a água, o que óleo, ou o que fosse, para fazer os rituais de purificação. No defunto, para poder besuntar ele com os óleos aromáticos, era lá com isopo. Irmão, quem é que deu tudo que tinha na cruz e aspergiu tudo sobre você? Quem é que esponjou os nossos pecados e depois espojou sobre nós toda a nossa liberdade? Quem é que foi? Jesus Christ. Se você não conhece ele, hoje é um grande dia para você conhecê-lo. E Davi estava dizendo, purifica-me com isopo e mais puro, eu ficarei mais puro e mais branco do que a neve eu serei. Só Jesus pode purificar você. No nível de arrependimento você tem que falar assim, não tem ninguém que pode, não tem um psicólogo, não tem um psiquiatra, não tem uma terapia. Jesus é o princípio. O problema é que a gente quer terapia, a gente quer grupo, a gente quer o curso, desculpa aí, a gente quer o curso, a gente quer o curso da mulher da honra, do homem da honra, irmão, pega Jesus e fala assim, o Senhor só pode transformar minha vida. Porque o próprio Jesus disse, você entra no seu quarto, vou te ensinar a minha intimidade, filho e filha. Quando você quiser ter intimidade comigo, entra no quarto, fecha a porta. E o Deus que te vê em secreto, o Deus que relaciona no secreto, é esse Deus que vai te purificar. É esse Deus que vai expor você a sua realidade. É ali no secreto que você vai ver assim, eu tô podre, meu Deus. Só Jesus pode purificar. Eu já tô acabando. Deixa eu te falar uma coisa. Davi entendeu uma coisa também. Nós devemos tratar a raiz do pecado. Devemos tratar a raiz da situação. Nós não podemos ficar podando. Esses dias passei por uma história muito, muito interessante, que depois eu conto, que não vai ser hoje não, mas tem a ver com árvore, né? Com bonsai. E eu fui numa loja e eu fui adquirir um bonsai. E a senhora disse para mim assim, olha, essas folhas que estão nascendo aqui, você tem que podar elas. Eu falei assim, não, tá lindo, tá, pelo amor, não poda não, o negócio tá lindo. Aí ela me pegou assim e falou assim, vem cá. Aí ela me trouxe, o bonsai era desse manequim assim, gente, coisa mais linda, desse manequim assim. Aí ela me levou e me mostrou um que era desse tamanho, do chão até aqui. Ela falou assim, isso aqui é um bonsai? Eu falei assim, não. Pois é. Se você não cortar esse galinho pequenininho, ele vai ficar assim. Você quer ter uma árvore ou um bonsai? Mas me doeu ver aquele broto pequenininho, lindo, verde, a coisa mais linda. E ela falou, tem que cortar, senão vai virar uma árvore desse tamanho. Você lembra que ela falou isso com a gente? Foi o que Davi entendeu. Versículo 10, olha o que ele está falando aqui.
Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aquele mesmo Davi que diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. É o mesmo Davi que agora está dizendo assim: olha, purifica-me dentro de mim, de dentro para fora, no mais íntimo do meu ser. Me faz ter um coração puro e um espírito inabalável. Me faz ter um comportamento que eu fique constrangido para pecar, porque eu sei que eu estou inclinado para pecar, mas o meu arrependimento precisa, clama e grita para que o Senhor pegue esse coração e trate de dentro para fora. Será que nós temos hoje em dia pessoas ousadas para fazer isso? Será que de fato nós temos uma igreja que está arrependida? Crentes de fato arrependidos? Ou a gente está só brincando de se emocionar? Irmão, brincar de se emocionar não é aqui na igreja. Brincar de se emocionar é no Cirque du Soleil. Vai assistir um espetáculo, você chora porque é lindo. Você vai assistir uma peça de teatro, você chora, é bonito. Entende? Você vai num show aí, escuta uma música, é lindo. Se emocionar, você encontra isso em qualquer lugar. Constrangimento, arrependimento, se vestir de cinzas, ter um pacto, é na igreja. Só que hoje, infelizmente, a igreja se tornou um lugar, muitas vezes, de mecanismos emocionais. E aí, o arrependimento está cada vez mais distante. O arrependimento é sempre para o outro. Na verdade, nós temos uma lista do que o outro tem de se arrepender. Outra coisa, pare de se enganar a si mesmo e tentar enganar Deus. Davi reconheceu isso. Os versos 16 e 17, olha o que ele está dizendo aqui: não te deleitas em sacrifícios e nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado em contrito, ó Deus, não desprezarás. Davi está dizendo o seguinte: tu não gosta de sacrifício e nem te agrada de holocausto, porque se o Senhor gostasse eu traria tudo isso, mas como eu sei que o Senhor não está nem aí para sacrifício, para holocausto, para ofício, eu estou trazendo um coração quebrantado, um espírito humilde, porque isso eu sei que o Senhor não despreza. Sabe o que a igreja de hoje está fazendo, irmão? Sabe o que muitas vezes nós estamos fazendo? Nós estamos comprando Deus com os nossos ofícios. Nós compramos Deus com a performance, com o louvor bonitinho, com o GC bonitinho. Eu estou na reunião, eu estou nos cultos, tudo, eu bato cartão, eu estou presente. E a gente está negociando com Deus. E Deus está olhando para a gente e fala assim: onde é que está? O que está acontecendo? Eu não estou te conhecendo, eu não te conheço. Para de negociar Deus. Assuma seu compromisso. Davi entendeu isso, ele está falando isso. E por último, o que Davi entendeu? Versos 18 e 19. Por tua vontade, por tua boa vontade, faz Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o seu altar. Davi, ele era um rei. Estava sobre Davi a responsabilidade de oferecer sacrifício por uma nação. Estava sobre a responsabilidade de Davi responder por um povo que era o povo de Deus, não era um povo qualquer, não. Estava sobre ele um peso. Então, se esse homem estava em pecado, esse homem precisava se arrepender, porque ele tinha sobre ele a responsabilidade de uma nação. Você vai ter que fazer uma escolha. Você quer o propósito ou a varanda? O arrependimento leva você a isso. O que você quer? Propósito ou varanda? Varanda está sobrando. Talvez varanda é onde você está hoje. Para onde você quer? Porque Davi sabia do propósito. Por isso que ele está falando: por tua boa vontade faz Sião prosperar, Senhor. Agora que eu estou purificado, eu oro: prospera Sião. Ergue os muros de Jerusalém. Aceita os nossos sacrifícios, porque quando o Senhor disser ok, nós vamos arrebentar de te dar sacrifício. Nós vamos arrebentar de te adorar. Nós vamos arrebentar de adorar, de celebrar. Porque eu não quero mais ficar na varanda, eu quero o meu propósito. Papai do céu, eu já saí da varanda. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Segunda Samuel, no capítulo 12, leia comigo, por favor. Capítulo 12, vamos ler a partir do verso 18. De pé no seu lugar, clica aí na sua Bíblia. Segunda Samuel, capítulo 12.
Nós estamos falando da Betseba que engravidou. Verso 18, capítulo 2 de 2 Samuel, está escrito o seguinte: 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, purificou-se, trocou-se de roupa e depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. E escreveu esse salmo. Até quando você vai ficar fazendo luto em vez de se arrepender do seu pecado? Até quando você vai ficar cultuando um defunto que está morto, só fedendo perto de você? Entrega. Arrependimento é isso, entrega. Isso é tão forte, meu irmão, isso é tão forte, tão forte, tão forte, que agora que a criança morreu, agora que o fruto do pecado acabou, agora que a sentença chegou, agora que aconteceu o que acontecer, em vez de Davi chorar e lamentar, não, aí ele foi tomar banho, aí ele foi se purificar, aí ele passou perfume, e aí ele entrou no templo, não mais para implorar a Deus, mas agora para adorar o Senhor, porque Davi agora estava livre. A culpa foi livre. Não é que a criança era o símbolo da culpa, não. Não é que a criança carregava a culpa, não. Mas é porque aquela criança tinha lá a lembrança do que ele tinha feito. A lembrança, aquela criança era o carimbo do que ele tinha feito. Quantas vezes nós estamos ali brigando com Deus? Não, eu quero ficar. Não, Deus, por favor, isso não tira. Deus, não tira esse namoro, eu amo, Senhor, esse namoro é minha vida. Meu Deus do céu, quantas vezes a gente está brigando com Deus? Não, eu não quero voltar, eu não quero ficar aqui, eu quero ir para colar, eu não sei o que, eu quero é dinheiro, eu quero trabalhar. Para de brigar com isso com Deus. Olha, erga sobre o Senhor, eu me arrependo. Deus, chega de varanda na minha vida. Me manda para o campo de novo, me manda para a batalha, me manda para o lugar que eu estou concentrado, que eu estou orando, que eu estou vendo as coisas do Senhor, percebendo as coisas do Senhor. Isso é arrependimento. Você está entendendo o que é óleo de alegria? Porque ele entrou, ele saiu do lamento, ele tomou banho e ele se perfumou. É por isso que Isaías escreveu: óleo de alegria ao invés de espírito angustiado. Óleo de alegria ao invés de espírito angustiado. Óleo de alegria ao invés de espírito angustiado. Sai da varanda, corre para o banho, se limpa, receba óleo de alegria, entra no templo e vai adorar. Que você está arrependido. Que você está arrependido. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência é a essência é Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência é a essência é Jesus.
de imensurável valor, ninguém pode expressar. Oh, embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim, Jesus, Jesus. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres ver o meu coração? Estou voltando A essência da dor, a essência és tu, Jesus. a essência és Grita pra ele, Legacy. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando. Estou voltando a essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, Jesus. Hoje eu quero fazer algo diferente. Eu cantei essa música de forma intencional porque nós precisamos voltar para a origem. E a origem começa no arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. João Batista dizia isso. Nós vivemos hoje uma era. Meu amor estava falando isso comigo hoje de manhã. Nós vivemos uma era que as pessoas não acreditam, crentes dentro da igreja não acreditam em Adão e Eva. Sabia disso? Tem muita gente dentro da igreja que acha que Adão e Eva é um conto. É uma coisa que não dá para explicar. Acredita na Lilith, não sei lá quanto não. Tem muito crente que não acredita no Adão e Eva. E aí quanto menos você acredita nessa origem, se você não acredita em Adão e Eva, se você não acredita que Deus criou o homem, formou do pó da terra e desse homem criou uma mulher, e esses dois homens ouviram a voz da serpente e caíram no pecado, foram separados de Deus. Se você descredibiliza isso, você descredibiliza o pecado e automaticamente você anula a sua culpa. E aí você se torna uma persona não grata, porque você não tem culpa. Você está entendendo? É muito fácil para a igreja se perder e jogar fora Adão e Eva, achar que é um conto de fadas. Porque quando ele joga fora Adão e Eva, ele está jogando fora a maior separação da vida, chamada pecado. A maior responsabilização do ser humano. Por isso nós temos que voltar à origem. A origem do Éden. Por isso que Davi entendeu. Olha o que Davi faz. Cara, não tem como Deus falar que Davi não era um homem segundo o coração dele. Se eu fosse Deus, até eu ia falar. Porque Davi, sem saber de Jesus, Davi, sem saber do propósito da redenção, ele descobre a charada. Porque ele fala assim: eu sou pecador desde que eu nasci. Como é que você olha para um neném? Malandro tá ali com um bebezinho na barriga dela, a coisa mais linda. Como é que você fala que aquele menino é pecador? É triste, mas é. É menina. É triste, mas é, né? É triste, mas é. Você vai engravidar um dia aqui, as mulheres, em nome de Jesus, amém? Quem for solteiro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abre o ventre, Senhor. Bebe água da igreja, que a água da igreja faz. Vai ser pecador. Vai ser pecador. Dentro do seu ventre vai ser pecador. Davi entendeu isso, cara. Davi entendeu. Davi entendeu a origem. Eu vou te dar alguns segundos para você, com seus olhos fechados. Você não precisa orar de forma verbalizada, porque talvez você tenha algo dentro de você que pode até provocar escândalo em quem está do seu lado. Mas Deus sabe disso. Pois então eu vou te dar alguns instantes para você mentalmente falar com Deus. Deus, esse cara sou eu.
Eu sou isso, eu sou alcoólico, eu sou mentiroso, eu sou pornógrafo, eu sou viciado em sexo, eu sou viciado em sexo ilícito. Deus, eu sou amante de alguém. Deus, eu tô fora dos padrões do Senhor, porque eu tô vivendo uma vida marital sem estar casado ainda. Deus, eu roubo, eu tenho problemas com roubo. Eu vou em qualquer lugar, eu roubo uma caneta, um clips. Eu tenho problemas, Senhor, com isso. Mostra, fala assim: Deus, esse sou eu tô reconhecendo aqui agora. Eu sou mentiroso, Senhor. Deus, eu sou um fujão. Deus, eu sou um autônomo, porque eu vivi até hoje sem te perguntar nada sobre a minha vida. Mas eu acho que foi o Senhor que me trouxe aqui, por exemplo. Foi o Senhor que me deu tudo para eu fazer. Mas na verdade eu nunca te perguntei sequer se era para eu estar fazendo isso. Talvez você não tenha nenhuma dessas situações. Eu também não te recrimino por isso. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Seja franco com Deus. Quem sabe Deus hoje não irá encontrar aqui nesse lugar muitos corações contritos, espíritos humildes, e Ele não vai conseguir desprezá-los. Ele não vai conseguir te desprezar. Teve um momento na minha vida que eu cometi alguns pecados muito importantes. Não vem ao caso agora, um dia no privado eu confesso para você que eu não tenho problema nenhum em contá-los. Mas foi a minha segunda maior experiência com Deus sobre arrependimento. Eu tinha 18 anos e meio. Eu tinha feito coisas muito graves, a ponto da minha própria mãe chorar junto comigo por causa dos meus pecados. E naquele dia eu conheci arrependimento de fato. Eu percebi como que o arrependimento faz com a gente. E eu percebi como Deus é imediato quando Ele encontra um coração arrependido. Porque eu orei muito, me quebrantei, e depois eu fui para a Bíblia. Eu nunca fui um cara de ouvir coisas, mas eu ouvi naquele dia algo dentro do meu cérebro dizendo assim: Salmo 32. Eu vou ler para você o Salmo 32. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribuiu culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A minha força foi se esgotando como um tempo que seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Para você que está disposto a se arrepender, eu quero ser essa voz no seu cérebro. Salmo 32. Bem-vindo, bem-vindo a um momento de quebrantamento, a uma vida de renúncia e a uma vida de alegria,
de alegria para quem está perdoado. Você pode celebrar a Deus por isso, Legacy, mas celebra forte aplaudindo a Ele.